E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos a Brasília, capital federal, para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia, boa semana, ótima segunda-feira, hein? Bom dia, Colombo. Obrigado, vamos aos nossos assuntos. Vamos lá, Alexandre. Olha, vamos começar falando sobre a CPI da Covid, não é? O senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, disse que acredita na modulação dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a CPI da Covid determinada na semana passada pelo ministro Barroso. O ministro Barroso mandou instalar a CPI. Agora, na quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne para discutir a decisão tomada pelo ministro Barroso. Vamos ouvir, então, o que é que o líder do governo quer dizer quando ele fala em modulação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Tenho absoluta certeza que o conjunto dos ministros que formam o Pleno do Supremo Tribunal Federal deverá promover alguma sorte de modulação dessa decisão do ministro Barroso, pelo qual nós temos todo o respeito, está completamente em desacordo, primeiro com esse espírito de união que o presidente criou. O ministro Fux esteve na reunião, os presidentes dos poderes estavam todos unidos, o presidente da República promoveu mudanças na sua equipe, demitiu o ministro de Relações Exteriores, a diplomacia da vacina, como foi defendida pelo novo chanceler e embaixador França, mudou o ministro da Saúde. Bom, o presidente do Supremo, Alexandre, o ministro Luiz Fux, como eu disse, marcou para quarta-feira agora o julgamento sobre a instalação da CPI da Covid no Senado. Os outros 10 ministros vão poder falar, por enquanto prevalece a decisão do ministro Barroso, até a quarta-feira. Alexandre, como nós ouvimos aí, o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo, acha que quando o assunto for ampliado, o debate for ampliado para todo o plenário, haverá uma saída salomônica, vão encontrar um meio termo, uma modulação da CPI. O que é que seria uma modulação dessa CPI pelo Supremo, pelo plenário, Alexandre? Bom, Colombo, antes de mais nada, o telefone está quente aqui ainda e a notícia é quente. Eu estava falando com o senador Girão e ele estava me informando que já está com 29 assinaturas para fazer essa CPI, aí para estudar União, investigar a União, estados e municípios. O fato determinante são as investigações da Polícia Federal sobre desvios ocorridos durante a pandemia. Ele ontem à noite estava com falta de uma assinatura, né? E hoje já está com 3 assinaturas além de ontem à noite, chegou a 29, ele pretende entregar amanhã com 33 assinaturas esse pedido de CPI mais ampla, né? Eu queria dar essa informação aqui, acho que é em primeira mão. Bom, então vamos ao que fala o líder do governo, né? O líder do governo está se referindo certamente ao equilíbrio entre poderes, né? Que a Constituição fala aqui. Nunca é demais a gente ler a Constituição, porque a gente não pode esquecer que existe uma Constituição no país que, de vez em quando, passam por cima dela, né? O 2º artigo da Constituição diz que são poderes da União independentes e harmônicos. Vocês notaram a ordem? Primeiro é independente, depois harmônico. É como ordem e progresso. O progresso é consequência da ordem. A harmonia é consequência do respeito à independência. Se não é respeitada a independência, pode haver desarmonia. Esse é um problema que, aliás, preocupa o presidente do Supremo. O ministro Fux já se manifestou preocupado com isso, né? Porque não tem nada a ver o que está acontecendo agora com as intenções expressas por ele no discurso de posse, em que ele disse que o Supremo não é braço, não é arite, não é instrumento de pequeno partido que não tem voto no plenário, então recorre ao Supremo. Mas não é o que tem acontecido. Olha, eu digo para vocês que durante décadas, eu estou em Brasília há 45 anos,
Eu fiquei acostumado a prever casos assim no Supremo. Né? Alguém da Câmara e do Senado recorria ao Supremo, a gente já sabia, nós que cobríamos o Supremo já sabíamos, vai para o arquivo, porque o Supremo vai alegar interna corporis. É um assunto de decisão interna da Câmara ou do Senado. O Supremo não se mete em outro poder. E ia para o arquivo. Agora não vai mais. Agora resulta em liminares, como essa liminar que resultou numa ordem de um ministro do Supremo a 81 senadores, com voto majoritário, representantes de seus estados, para sim baixarem a cabeça, sim senhor, né? Como disse o presidente Rodrigo Pacheco, sim senhor, vamos abrir uma CPI. O Supremo vai decidir isso na próxima quarta-feira, né? Tá também, na verdade está nas mãos do Senado uma decisão, né? Porque já houve caso semelhante, o ministro Marco Aurélio destituindo o presidente do Supremo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, no dia 6 de dezembro de 2016, algo assim, né? E o Senado simplesmente, não, peraí, que história é essa? Então, nós temos esse caso, e o ministro Fux está preocupado, porque naquele 9-2, o Supremo foi longe demais, entrou em religião, né? Ainda ontem a gente lembrava do dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Um ritual, uma cerimônia, um culto, uma missa numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, num templo, isso é de Deus ou de César? Pois César deu essa garantia, está na Constituição, no inciso 6º, direito fundamental de uma cláusula pétrea, que é a garantia de acesso ao culto. O culto é praticado dentro dos templos, né? Então, e o Supremo foi além, deu poderes para prefeitos e governadores decidirem se vai haver culto ou não vai haver culto. São poderes supraconstitucionais, portanto. E quem ortoga um poder supraconstitucional é porque é hiperconstitucional. E aí vem um paradoxo dessa liminar. Porque o ministro Barroso, que foi um dos 9 que votou 9-2, né, que mandou abrir uma CPI para investigar o governo, a União, né, o presidente da República está infraconstitucional. Ele está abaixo da Constituição. E os prefeitos e governadores estão acima, segundo a determinação do Supremo. Ora, quem tem mais poder é que tem a responsabilidade, né? Então fica esse paradoxo aí, fica o registro para a gente pensar a respeito. Alexandre, você falou agora no senador Girão, que lhe deu essa informação em primeira mão. Por coincidência, nós temos aqui um trecho separado de uma entrevista que ele nos deu ontem, antes, portanto, de chegar a essas 29 assinaturas. Mas eu quero mostrar esse trecho da entrevista mesmo assim, até para servir como instrumento para que você depois possa falar um pouco mais sobre a sua conversa com ele, sobre a obtenção dessas 29 assinaturas e o que a ampliação da CPI, se vier a acontecer, pode significar. Vamos acompanhar então o trecho da entrevista do senador Girão. O bom senso manda que a gente precise fazer a justiça por inteiro, buscar a verdade e não apenas uma parte da verdade, né? Então, assim, eu confesso que fico indignado, porque nós temos centenas de bilhões de reais também enviados para estados e municípios e com 61 operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro. Bom, Alexandre, então, como você estava dizendo mais cedo para a gente, ele conseguiu as assinaturas para investigar também a administração da pandemia por estados e municípios, não é? E o fato determinante são essas 61 investigações da Polícia Federal. Então, existe um fato determinante, existe um indício de crime para ser investigado, né? Ele acha que até amanhã tem 33 assinaturas, como eu disse. Agora, é interessante a conveniência de uma CPI agora, né? De repente surgiu essa ideia e agora virou bola de neve. Acho que agora não era o momento. O próprio Jacques Wagner, que foi ministro, que foi governador, né? Foi o único da bancada petista que não assinou, embora concorde
com a CPI, mas não assinou porque achou inconveniente, não é o momento, agora não é a oportunidade, agora temos que nos centralizar em outras prioridades. Nós temos duas prioridades sérias, é o vírus e o emprego. Né? E temos que decidir sobre isso, né? Porque o ideal, isso pensamento meu aqui, o ideal é deixa esfriar e faz uma grande CPI, mas não é só prefeito, governador, presidente da República, não. Tem que ir além. Secretários de saúde, médicos, hospitais, né? Campanhas feitas pela mídia, investigar qual a causa de cada uma dessas mais de 350 mil mortes. Qual a causa? Foi omissão? As pessoas foram para casa sem tratamento? Quem fez isso? Quem promoveu isso? Quem propiciou que os hospitais ficassem lotados? Quem botou na UTI gente algumas pessoas ainda sem experiência na intubação, que é uma arte, né? Então, mas seriam investigações para serem feitas com mais calma, depois que a poeira baixasse, né? Mas dispararam, estão desesperados, porque o ano que vem tem eleição, né? Então, vamos tocar uma CPI, vamos fazer barulho, e aí tá, agora já temos duas CPIs, né? CPIs amplas, para tratar de um assunto que deveria ser tratado, sim, depois. Apurar todas as responsabilidades, todas, né? Do alto a baixo, né? Não apenas daqueles que ficam sob o manto do anonimato, eu estou fazendo campanha isso e aquilo. Não, espera aí. Vai responder. Quem são as pessoas que estão fazendo esse tipo de campanha que está causando mortes, que está causando mais sofrimento, né? Quem meteu a mão no dinheiro, né? Quem segura a vacina, quem não segura a vacina, enfim, quem misturou as coisas, misturou ideologia e política e interesses eleitoreiros com a vida humana, né? E a condição social das pessoas mais pobres. Sim, deveria se investigar isso, mas agora eu acho que não é o momento. Bom, o Supremo vai decidir na quarta-feira se vale ou não vale a liminar, e o Senado está aí com duas CPIs na mão para resolver. Eles são os representantes dos estados brasileiros e compete a eles essa decisão, essa responsabilidade. Bom, vamos falar um pouquinho de vacina agora, Alexandre, porque a principal autoridade de controle de doenças da China disse que lá na China eles avaliam a possibilidade de misturar vacinas que produziram contra a Covid. A intenção é, a partir dessa mistura, encontrar uma fórmula que seja ainda mais eficaz contra a doença. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, em entrevista coletiva neste fim de semana, afirmou que as vacinas disponíveis atualmente não têm taxas muito altas de proteção. Neste sentido, o diretor médico de pesquisa clínica do Butantan, Ricardo Palacios, revelou que o Butantan estuda a possibilidade de aplicação de uma terceira dose da Coronavac, que atualmente são duas, a primeira e a segunda 21 dias depois ou até 28 dias depois. Então teria essa terceira dose como um reforço da vacina. Além disso, está sendo estudada a possibilidade de uma combinação de imunizantes diferentes. Alexandre, queria que você falasse para a gente se este é um processo normal, essa vacina ou as vacinas que nós temos à disposição foram todas encontradas muito rapidamente, né? A pandemia foi decretada em março do ano passado e em dezembro já tinha a farmacêutica Pfizer, por exemplo, aplicando vacinas. Esse processo de seleção de vacinas, de mistura de imunizantes, é algo que a gente tem de encarar com alguma normalidade ou ficar com a pulga atrás da orelha, Alexandre? Bom, é consequência da pressa, né? Esse eufemismo aí, não tem eficácia muito alta. Quer dizer o quê? Está com baixa eficácia, né? Os chineses estão reconhecendo isso, o Butantan também reconhece isso. Mas ainda que haja, eu tenho a mesma preocupação que tem o Sidney, né? Ainda que haja baixa eficácia, né, o que tiver é bom, né? Isso vale também para o tratamento imediato. É experiência. A vacina está em experiência.
A vacina está sob teste. Eu até agora, você pronunciou aí o nome de um grande laboratório, é outra coisa que eu acho que devia entrar numa CPI, é investigar por quê. Se tem interesses financeiros para vender vacinas caras, né, e deixar que remédios sem patente, porque já caducou as patentes e são baratinhos, não sejam empregados, né, porque precisam ter necessidade de comprar nossa vacina cara, né, ou o nosso antiviral caro que estamos desenvolvendo, etc. A gente tem que ficar com o pé atrás sobre isso também para não sermos enganados pelos grandes laboratórios que visam faturamento. Né? Então, o que temos é isso. Eu nunca vi uma vacina ser produzida em poucos meses. As vacinas demoram anos, porque são testes de anos em milhares de pessoas. Né? Depois tem que deixar passar o tempo para investigar quais são as consequências, fazer o balanceamento, a estatística das contraindicações. Uma série. Essa vacina que foi anunciada hoje, H1N1, é para ir lá e tomar e está pronto. Essa vacina está super testada. Né? Contra a gripe. Né? Então, não é ficar com o pé atrás, mas também é não ser ingênuo, é ser realista, é acompanhar o que está acontecendo, porque quem protege a nossa saúde, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Né? Então, essa é a questão. Os chineses reconhecem isso, o Butantan reconhece isso. Não houve caso nenhum de uma vacina desenvolvida em poucos meses, foi um grande feito, maravilhoso, né? Dá esperança para as pessoas, mas é preciso verificar. Enfim, a gente está todo dia noticiando que chegou a recorde de mortes, de infecções lá no Peru, teve eleição ontem no pico, no recorde também, o recorde não é só aqui. Né? Então, nós temos que ter o realismo de olhar e saber o que a gente está fazendo de errado, que o resultado é esse. Né? Vamos ser realistas, vamos pensar com a nossa cabeça, não deixe que outras pessoas pensem por você. Né? E tome suas decisões para proteger a sua saúde, né? De preferência perguntando para um médico, né? Nada de automedicação de jeito nenhum. Alexandre, ótimo dia, boa semana e nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Combinado? Obrigado, Colombo. Combinado. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.